Tá? Peraí. Pronto, começamos a gravar agora. Então, pode começar sim. Tá bom, obrigada. Bem, essa apresentação tem como título Laços Translinguísticos entre a comunidade haitiana e a rosarina, experiência de curricularização de um projeto de extensão. Meu nome é Thalita Camargo Angelucci, me acompanham Maria Eugênia Talavera e Maria Isabel Pozo. Nós somos da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e trabalhamos no Instituto de Educação do CONICET. Como contexto, eu trouxe para vocês um fragmento da resolução do Ministério de Educação de 2018, justamente no centenário da Reforma Universitária de Córdoba, que convida as instituições universitárias públicas do país a incorporar nos seus currículos a prática social educativa, né, como requisito necessário para a obtenção do título universitário. As universidades são autárquicas, então, no caso da Universidade Nacional de Rosário, no ano de 2021, o Conselho Superior ordena aprovar a inclusão, então, das práticas sociais educativas a partir do ano de 2022. Ou seja, é muito recente essa incorporação no currículo, né? As práticas sociais educativas, elas podem ser homologadas a partir da participação dos estudantes nos projetos ou programas de extensão e voluntariado, né? Isso contribui com a participação estudantil. Como contexto do projeto que eu vou comentar, está uma situação em Rosário, que é a terceira cidade mais povoada, né, da Argentina, é uma situação de muito racismo e de situações xenofóbicas. Por exemplo, aí eu trouxe a manchete do periódico La Capital, que fala o seguinte: estudantes haitianos e brasileiros em Rosário receberam ameaças de morte. Né? É forte, é do ano de 2021. E depois trouxe outro, um vídeo publicado no Twitter, que teve muita repercussão nos meios regionais, também de 2021, de uma mulher gritando para uma estudante afrodescendente, dizendo: você não vai se graduar no nosso país, né? Eu não tenho por que pagar os seus estudos. Ela gritava no ônibus. Essas situações, junto com várias outras, se acirraram depois da pandemia, e nesse contexto, a Universidade Nacional de Rosário, respondendo a um compromisso social, na figura da Faculdade de Humanidades e Artes, assina com a Associação Civil Haitiana um convênio que tinha como objetivo desenvolver atividades culturais que abordassem problemáticas relacionadas à imigração, à arte e à língua crioula haitiana. Aí surge, então, o nosso projeto de extensão, dirigido pela Natália Ricciardi, que está agora, nesse mesmo momento, numa outra mesa. Esse projeto, ele é transdisciplinar, então participa dele a Faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais da UNR, a partir da licenciatura em Turismo e em Relações Internacionais, e desde a Faculdade de Humanidades e Artes participam a Escola de Línguas, que forma professoras de português como língua estrangeira, e a Escola de Ciências da Educação, que forma cientistas da educação, né? A contraparte social do projeto é a Associação Civil Haitiana, com sede em Rosário. Então, nós que estamos apresentando agora participamos da Escola de Ciências da Educação, né, onde a gente dá classes para o terceiro e quarto ano dessa curso de graduação. Como questões centrais, a gente pensa a extensão desde uma lógica crítica e dialógica. A gente pensa a educação sempre com uma perspectiva transdisciplinária. A curricularização se dá no espaço de uma matéria que se chama trabalho de campo, né, para estudantes de terceiro ano. Aí a gente já vem desenvolvendo o seminário de diálogo intercultural nessa matéria. A gente trabalha com a categoria de etnografia, de Guber e de migrações a partir de diferentes leis nacionais e conceitos. E também, nesse último ano, nesse presente ano também, a gente tem a participação virtual de estudantes italianas que participam de um convênio de dupla titulação da Universidade della Calabria com a Universidade Nacional de Rosário. Então, temos estudantes italianas, temos estudantes argentinos e temos estudantes haitianos, e outras pessoas do Haiti que não são estudantes também participam do projeto. Então, esse cruzamento foi muito interessante, por isso a gente fez
aqui nessa apresentação, foco nos laços translinguísticos dessa experiência, né? Então, a gente trabalhou com o conceito de língua lar e língua lugar, pensando nesse trânsito do sujeito do seu lugar confortável da sua língua primeira, né? E esse deslocamento para as outras línguas, para se comunicar com os companheiros. Circulavam essas línguas, espanhol, italiano, português, inglês e crioulo haitiano. Trabalhamos com a translinguagem, que substitui a noção de code switching por code mashing, que significa a seleção de traços das línguas e não alternância de sistemas linguísticos completos, né? Trabalhamos também com a noção de interculturalidade crítica de Walsh, que busca reconhecer a desigualdade, não fingir que não está acontecendo nada, senão reconhecer essa desigualdade de status linguístico e agir em consequência. E, bom, no trabalho de campo, então, realizado, os estudantes se organizaram em grupos e realizaram entrevistas etnográficas com a comunidade imigrante haitiana em Rosário, né? As italianas participaram das entrevistas em linha e também realizaram entrevistas lá na Itália com migrantes de lá, que também não eram italiano falantes, né? Então, foram verdadeiros desafios translinguísticos. A gente trabalhou muito a noção de etnocentrismo, com uma vigilância constante e consciente no que é ser cotidiano, né? Trabalhamos o duplo sentido da aculturação, realizamos jornadas acadêmicas de socialização dos trabalhos, onde estavam presentes os estudantes, a comunidade haitiana, a comunidade rosarina, foram socializações abertas. Aí apareceu muito a paciência na escuta, a respeito às diferenças, reconhecimento da desigualdade, etc. Os companheiros do Haiti realizaram oficinas, estão realizando nesse momento também uma segunda sessão de oficina de crioulo e cultura haitiana, e realizamos o Fest Criou, entre várias outras coisas que o projeto faz. Aqui eu estou falando só da curricularização e trabalho de campo, né? Aqui está a foto do Fest Criou, que foi numa praça central de Rosário, então foi muito interessante esse intercâmbio da comunidade. E como conclusões, já dando 7 minutos, eu trouxe uma foto que mostra esse encontro na universidade e também na rua, né? Como o propósito da extensão crítica. Muito obrigada, merci ampli, muitas gracias, grazie mille. Essas são as referências. Obrigada. Então, pode começar. Ótimo. Eu vou colocar já. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Hoje eu venho apresentar o relato de experiência de alunas extensionistas em projetos que abordam a temática do direito humano à alimentação e da promoção da segurança alimentar e nutricional em um município do noroeste do Rio Grande do Sul. O trabalho é realizado por mim, Luísa Campbell Ria, sou acadêmica da UFSM, do curso de nutrição, pela Milena Siquinel, que também é acadêmica de nutrição da UFSM, e pela docente Adriane Serviblink, da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso projeto é financiado pelo FIEX e pelo ODH da UFSM. Então, para introduzir um pouquinho o tema, a segurança alimentar e nutricional ela é resultante de uma construção histórica. Ela envolveu a mobilização de diversos segmentos da sociedade civil, oriundos de movimentos sociais, da academia e do setor técnico. Dessa forma, ela precisa ser realizada em diferentes esferas, desde a produção, distribuição, comercialização, até o acesso e consumo dos alimentos, necessitando, então, para sua concretização do envolvimento de áreas de agricultura, abastecimento, trabalho, saúde, educação, promoção social, etc. Então, considerando a importância da promoção da segurança alimentar e nutricional, é fundamental a realização de debates e reflexões sobre a garantia do direito humano à alimentação, incorporando, então, a problemática da saúde, da inclusão social, da geração de trabalho e da soberania alimentar. Dessa forma, então, o nosso trabalho ele tem o objetivo, né, de relatar as experiências em 2 projetos de extensão. Um deles é a horta artesanal, inclusão social, segurança alimentar e nutricional, e o outro é a promoção do direito humano à alimentação e da segurança alimentar e nutricional, que nós chamamos de Nutriza. A metodologia, então, como eu já falei, um relato de experiência. Os 2 projetos eles foram aprovados em editais de fomento interno da UFSM e eles iniciaram em maio de 2023. Então, o que eu vou trazer agora, a gente conseguiu construir a partir de maio. Então, iniciando pelo projeto Horta Prisional, até então a gente conseguiu realizar o diagnóstico de uma das cozinhas do presídio aqui do município,
e apontar possíveis melhorias, e também conversar com os servidores responsáveis pela administração do presídio e com os apenados, que são cozinheiros também, responsáveis pela produção da alimentação. Então, depois dessa conversa, foi realizado um diagnóstico e foi desenvolvido um plano de ação de acordo com a ferramenta 5S. Então, foram apontados problemas e sugestões de melhoria. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas aqui é o plano de ação, de acordo com a ferramenta 5S. Como vocês podem ver, tem o objetivo, o problema identificado e a sugestão de melhoria. E sobre o projeto Nutrizam, então, a gente auxiliou em toda a organização da Conferência Extraordinária de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi realizada em 16 de junho desse ano. Essa conferência tinha como objetivo fazer a indicação de 5 membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui do município de Palmeira das Missões, e, consequentemente, dar posse a esses novos membros, então, do Conselho. Com a realização da conferência, foi possível oficializar a criação do Conselho do nosso município, e nesses 2 meses a gente já conseguiu cumprir um dos principais objetivos do projeto. Agora, então, o foco é na implementação e na estruturação desse importante espaço de controle social. Aqui é foto da comissão organizadora, da logo do nosso conselho e da conferência. Então, para fechar os nossos resultados, a gente trouxe uma frase uma citação, né, de Vasconcelos, que a gente se identifica muito, que é: a existência da fome e insegurança alimentar e nutricional nos lares de brasileiros descumpre o contrato social, ético-moral, a lei e a Constituição Federal. Cabe à universidade difundir a compreensão desse direito, à sociedade cobrar e ao Estado responder com políticas públicas emergenciais estruturantes. A aproximação da universidade com a população nos diferentes espaços sociais possibilita a tomada de consciência de suas necessidades, aspirações e expectativas. A extensão universitária é o espaço mais livre para a gestação de novas práticas pedagógicas contra-hegemônicas, onde o conhecimento científico é gerado na construção coletiva. Então, para concluir, a realização dessas ações são fundamentais para a nossa vivência acadêmica, né, em especial essa temática do direito humano à alimentação adequada. Os projetos, eles difundem na comunidade a compreensão da alimentação enquanto um direito do ser humano e buscam também formar lideranças na segurança alimentar e nutricional e também a atuação junto às instâncias de participação e controle social. Essas ações previstas por esses projetos potencializam a SAM para a população nos diferentes territórios, visando a sustentabilidade alimentar, ambiental, social e a promoção da saúde. Então, vivenciar esses projetos contribui de uma forma mensurável para a nossa formação, para a nossa aprendizagem, e é através de projetos de extensão como esses que a gente reconhece nossas potencialidades de tal forma que a gente consegue colaborar para a ressignificação das práticas, concepções e comportamentos de modo a contribuir com a segurança alimentar e nutricional. É isso, muito obrigada. Boa tarde a todos. O trabalho que eu vou apresentar, o nome é Celebrando a Cultura Indígena no Contexto Escolar, Festival Indígena da Viterena. Teve como divulgadores do trabalho, eu, Fabrício Cesário, minhas colegas de profissão, Natália, Suzy e Maria Aparecida e Denise Aparecida Correia. Foi financiado pelo PROEC da Unesp e vamos lá. O presente trabalho teve como propósito relatar a experiência da realização do Festival Indígena da Viterena, o qual é fruto de uma parceria do projeto de extensão universitária, Brincando e Dialogando, do Departamento de Educação Física da Unesp Bauru, com a Escola Estadual Professor José Ranieri, que por meio de vivências e diálogos, através de linguagens corporais, artísticas, visuais e orais, nós tivemos como tema central a cultura dos povos indígenas, que foi trabalhado nas disciplinas de cultura do movimento e linguagens artísticas, a qual faz parte do programa de escola integral, esse currículo. E tivemos como embasamento a pedagogia dialógica de Paulo Freire e como respaldo a Lei 11.645 de 2008, onde prevê a inserção da história e cultura indígena na educação básica. O objetivo geral foi despertar nas crianças a valorização e o respeito pelas etnias indígenas, e a partir disso, o reconhecimento dessa cultura para a desconstrução de estereótipos e preconceitos
que a sociedade permeia. Como metodologia utilizamos a pedagogia dialógica de Paulo Freire. Semanalmente havíamos reuniões, né, onde o grupo desenvolvia essas atividades, né, colocávamos a semana anterior o que nós havíamos propostos, nós havíamos uma conversa e a partir disso nós propunhamos outras coisas, outras atividades que seriam relatadas durante a semana. Foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2022, para que as crianças valorizassem a diversidade de saberes, né, dessa cultura. Nós propusemos um repertório de experiências lúdicas e artísticas, através de brincadeiras, jogos, culinárias, danças, grafismos, artefatos e músicas. E a partir disso, para que o aprendizado fosse mais efetivo, os alunos do 5º ano visitaram a aldeia indígena Iaqueruá, que é próximo aqui da cidade de Bauru, fica no município de Avaí. E lá os alunos puderam ter a vivência do que é ser e viver como indígena pelos próprios indígenas. E visto que o aprendizado foi tão enriquecedor, quando chegaram aqui, após a visita na aldeia, os alunos decidiram organizar um festival. E eles foram os protagonistas dessa realização do festival. Eles propuseram brincadeiras, culinária, né, exposição, e também eles fizeram uma homenagem aos povos indígenas, o qual culminou ao nome do nosso festival, do nosso trabalho, onde o homenageado é um membro da aldeia indígena Iaqueruá e também representante da Diretoria de Ensino de Bauru. Podemos perceber esses resultados, o protagonismo infantil durante a apresentação do festival, onde os alunos, eles mostraram aos demais alunos aqui da escola que eles puderam, o que eles acompanharam, o que eles aprenderam na aldeia, eles relataram, eles vivenciaram com os alunos aqui presentes, os alunos de 1º ao 4º ano. E através disso nós percebemos a valorização e o respeito da cultura indígena, para que teremos um ambiente mais escolar respeitoso, democrático e inclusivo, assim trabalhando uma educação antirracista. Essas são algumas fotos do festival que nós podemos estar observando. Para concluir esse trabalho, percebemos que as crianças, com essa cultura, com a aproximação da cultura do terena, né, elas demonstraram que o conhecimento contextualizado possibilita uma construção de uma educação respeitosa em favor da diversidade cultural. Eu agradeço aqui a todos, agradeço as minhas colegas que estiveram comigo nessa jornada, né, e muito obrigada. Obrigado, pode começar. O meu trabalho se chama Extensão Universitária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na perspectiva da curricularização da extensão. Ele foi realizado em parceria com a minha amiga e parceira de trabalho, a Daniele Fernandes. E, inicialmente, eu gostaria de apresentar o histórico social e político da universidade. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desempenha um papel fundamental como a principal instituição pública de ensino superior na Baixada Fluminense. Sua presença se estende pelas cidades de Nova Iguaçu e Seropédica, sendo uma referência também para regiões como a Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, Costa Verde, Sul Fluminense e parte da região serrana. A Rural, ela oferece uma ampla variedade de cursos de graduação e pós-graduação, e também, além da extensão, e promove atividades de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas. Ela é composta por 4 campos principais, Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos de Goytacazes, sendo importante destacar que Campos de Goytacazes é o único dentro do estado com foco específico no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à cana-de-açúcar. O campus de Seropédica, ele é o principal e é o mais antigo da universidade, e nele se concentram as atividades acadêmicas, as pró-reitorias também. E agora nós queremos mostrar um histórico da curricularização da extensão da Rural.
nós colocamos, né, de 2018 a 2023, que 2018 foi quando teve, né, a resolução da extensão, e essa análise da extensão universitária da rural como política requer a compreensão do seu histórico constitucional, levando em consideração o plano de desenvolvimento institucional, o projeto pedagógico da universidade e os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, além da política nacional de extensão universitária como um princípio constitucional. Essa linha do tempo, ela tem o objetivo de oferecer um panorama de como que foram as práticas concebidas, as práticas de extensão na universidade. Nós tivemos o regulamento da extensão na universidade aprovado em janeiro de 2022. Em fevereiro de 2022, nós tivemos um seminário sobre desafios da curricularização da extensão. Esse seminário é muito interessante, eu até estou divulgando, assim, que ele está no YouTube, é de fácil acesso a todos, ele é realmente muito importante, foi muito bem elaborado. E também em março de 2022, foi feito um manual básico para curricularização na universidade. E em 2023, que nós estamos tendo, né, nossos primeiros ingressantes que estão no seu currículo com a questão da extensão, né? As horas de extensão já vão ser creditadas, né? A extensão na rural, ela tem a questão, né, assim como todas as universidades, né, a questão dos intramuros. No caso da rural, a extensão ela se concentra muito nos componentes curriculares obrigatórios, no caso de alguns cursos. Aí o que acontece é que a gente tem que sair desses muros, né, da instituição para poder atender um outro público, né, não só o público interno de forma majoritária, mas também dialogar com a sociedade, que é o grande desafio. Nós estamos falando de uma universidade, né, que é da Baixada Fluminense, que você tem um IDH baixo na região. Então, assim, o que a universidade ela pode fazer por essa sociedade, né, para romper essas barreiras? Porque foi até uma fala que a pró-reitora de graduação teve, a Nídia Majerovic, na última Câmara de Graduação, que foi dizendo que a importância da extensão, a gente se viu na pandemia, da defesa da universidade, da defesa da pesquisa, da defesa das ações da universidade. Então, assim, esse daí que é o grande desafio, né? A gente romper essas barreiras, né? Mas que é muito importante, porque a universidade ela está mudando, e que bom que ela está mudando, né? A função da universidade é realmente de ter um compromisso social, então a gente tem que... A extensão ela veio para consolidar essas mudanças, consolidar essa quebra, né? Essa quebra dos muros, né? Na universidade nós temos, né, assim, o pensamento da extensão, ele se deu de uma forma um tanto quanto tardia, assim, né? O PNE de 2001 ele já falava, né, mencionava o Programa de Desenvolvimento da Extensão Universitária, nesse período de 2001 a 2004. Ele também já prevê o mínimo de 10% do total de créditos exigidos na graduação no ensino superior para que sejam reservados para participação em atividades de extensão, enquanto que o que foi observado, né, na rural foi que o PDI de 2013 a 2017 e o de 2018 a 2022, nós não temos essa curricularização da extensão sendo abordada, sabe, de uma forma mais prática, uma forma mais consolidada. Essa consolidação, essa mudança, né, da cultura, que também é uma cultura de você pensar, né, que não apenas o ensino e a pesquisa, mas a extensão também é um desses pilares da instituição. E no PDI de 2023 e 2027, nós já temos isso. Nós temos o compromisso da rural, falando da curricularização, como impacto na formação dos alunos de graduação, o impacto e transformação social, e também atendeu o princípio da indissociabilidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E relacionado, né, ao quadro desse PDI e o trabalho que nós estamos realizando junto aos cursos, né, que também foi apresentado nessa linha do tempo, é importante enfatizar a mudança de cultura da instituição, numa evolutiva de compreender o compromisso social da universidade, a sua relevância social e acadêmica da extensão universitária, e fazer mudanças mais significativas de acordo com o que está sendo proposto pelos PPCs dos cursos de graduação. Né? Agora, né, o objetivo da universidade é operalizar, fazer como que o sistema, né,
que vai responder a essas necessidades geradas pela curricularização, que no caso nós estamos enfrentando, né, dificuldade do cadastro mesmo, operacional mesmo, de poder colocar no sistema essas ações e como que vão ser acreditadas essas horas. Então, assim, a gente está tendo essa mudança, né, está tendo essa preocupação de como que vamos fazer isso, operalizar mesmo, e também de acompanhar esse fazer extensionista, né, porque os PPCs estão prontos, as atividades estão lá. Então, assim, como que vai ser feito, como que vai ser realmente realizado, o aluno vai estar como protagonista, como que vai ser a curricularização da extensão na rural, né? E apenas com o passar, né, desses semestres, que ele vai poder visualizar isso de forma melhor. E também ver o impacto que nós estamos tendo, né, para a sociedade, o que é o mais importante, né? Aí aqui nós temos as nossas referências e os nossos contatos, né, que é a parceria da Pró-Reitoria de Graduação com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, então podem ficar à vontade para entrar em contato. Pode começar já. Bom, boa tarde. Como falado, meu nome é Guilherme e eu sou estudante do curso de farmácia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. E, no momento, eu atuo como coordenador discente do projeto extensionista PAF. Hoje eu vou apresentar esse trabalho que tem como objetivo mostrar o papel do PAF na formação dos estudantes do curso de farmácia da Unesp. Introduzindo, o Projeto de Assistência Farmacêutica Estudantil, ou PAF, é um dos inúmeros projetos de extensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, FCFAR, e se destaca justamente por permitir que os estudantes do curso de farmácia tenham contato com algumas das vertentes da profissão farmacêutica, como assistência e cuidado farmacêutico, desde o primeiro ano da graduação. Esse trabalho se dá principalmente por meio de feiras de saúde, que visam proporcionar o contato dos estudantes participantes do projeto com a população, mais especificamente a população da cidade de Araraquara, que é onde a gente atua. Além de atuação em escolas, em asilos ou qualquer outro lugar em que as atividades do projeto venham a ser requisitadas. Nos direcionando a essas atividades propriamente ditas, a Semana de Assistência Farmacêutica Estudantil, que a gente chama de SAF, é a sigla, é a maior feira de saúde organizada pela nossa faculdade, tanto em proporção e duração, quanto em demanda. A SAF já chegou a atender uma estimativa de 5.000 pessoas em só uma edição. Há mais de 20 anos, então, a SAF ocorre na Praça Santa Cruz, que é localizada no centro da cidade de Araraquara, e tem uma importância de atendimento tão grande que a SAF consta no calendário de eventos oficial da cidade de Araraquara. O PAF, como um todo, conta com 11 temas que são trabalhados pelos estudantes participantes, como o uso correto de medicamentos, doenças parasitárias e educação sexual. E durante a SAF, essas temáticas são todas levadas por meio de estandes temáticos que se distribuem pela praça para atender a população. Dentre esses estandes, a gente tem alguns que nós chamamos de estandes práticos, porque eles realizam testes práticos, né? Ofertam esses testes práticos para a população e acabam tendo destaque na feira por promover esse interesse nos testes, sendo então o estande de diabetes, que realiza a aferição da glicemia capilar, o estande de hipertensão, que realiza a aferição da pressão arterial, e o estande de anemia, que realiza o teste de hematócrito. Todos os testes são seguidos de orientações que se referem a maneiras de amenizar possíveis sintomas e proporcionar melhor qualidade de vida à nossa comunidade. Dentre outras parcerias que o PAF realiza, uma que obteve bastante destaque nos últimos tempos foi com a Associação Chá de Vida, que visa acolher e assistir pessoas em tratamento oncológico. Como primeira atividade, nós tivemos uma palestra lá na faculdade, na FCFAR, em outubro do ano passado, 2022, ministrada pela Dênia Garcia, presidente e fundadora da Associação Chá de Vida, cujo objetivo foi conscientizar sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, além de abordar a importância do autoexame na rotina das pessoas para prevenção e identificação do câncer de mama. Durante a palestra também, nós arrecadamos alimentos que posteriormente foram doados aos pacientes que são assistidos pelo Chá de Vida. Ainda no ano passado, o PAF foi responsável por realizar uma ação pontual no restaurante universitário do campus da Unesp de Araraquara, onde nós realizamos a aferição da glicemia capilar dos estudantes que frequentam o restaurante, seguido de orientação quanto a hábitos alimentares saudáveis. O evento PAF no Cuca, ele já acontece no PAF há um bom tempo. Consiste em uma atividade em que os nossos alunos vão até o Cuca, que é o Cursinho Popular de Araraquara,
e trabalham diferentes temáticas que são abordadas no nosso projeto. Nessa última edição, que aconteceu em junho desse ano, nós enviamos os estantes de hipertensão, primeiros socorros, anemia e alimentação, para ministrar algumas aulas sobre o mecanismo de ação de algumas doenças e orientação em caso de acidentes. Ainda no mês de junho desse ano, nós realizamos o Unesp de Portas Abertas, que surgiu na intenção de proporcionar que as pessoas de fora da Unesp tenham contato com o que é feito e produzido na universidade pública. A atividade contou com um tour por todo o campus e uma enorme participação dos professores e alunos, principalmente do Laboratório de Parasitologia, que mostraram inúmeras lâminas de parasitas no microscópio, para que os alunos pudessem ver, e também guiaram uma visita ao insetário de triatomíneos do campus de Araraquara. Em conclusão, eu gostaria de mostrar como as diferentes atividades desenvolvidas pelo projeto, que eu pude incluir nessa minha apresentação, já mostram a importância do projeto PAF dentro e fora da Unesp, além da sua relevância ao se considerar a curricularização da extensão universitária. É de extrema necessidade que nós tenhamos tantos alunos e tantos professores na nossa faculdade engajados em prol da comunidade da nossa formação enquanto futuros profissionais da saúde. Eu gostaria, por último, nesse último slide, reiterar a importância do PAF Social, que é uma divisão dentro do PAF, responsável pelas ações que nós realizamos, em especial o Caio e a Denilson, que são responsáveis por guiar esse stand do PAF Social. Basicamente, todas as atividades que eu abordei na apresentação tiveram intermédio deles, e eles ajudam a colaborar nessa visibilidade que o PAF tem e nesse contato que ele tem com a comunidade. Enfim, eu encerro aqui minha apresentação. Então, beleza, pode começar? Claro. Boa tarde, Tá bom. Meu nome é Rafael de Mamã Nascimento, eu sou acadêmico de psicologia do 5º semestre da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Rio Grande do Sul. Vou apresentar o trabalho aqui que tem como título As Potencialidades Ético-Políticas da Extensão na Psicologia, um relato de experiência, e eu escrevi esse trabalho junto com a mestranda Mariana Rezener e com a professora Caroline Rossato. Bom, para pensar então e dar o pontapé inicial do que foi pensado nisso, foi a partir da curricularização da extensão no curso de psicologia da UFSM, em que recentemente, com a reforma do PPC, se tornou obrigatório passar pela extensão para conseguir se formar, e a partir disso a gente consegue pensar e questionar o papel ético-político das atividades de extensão dentro da psicologia. Então, por isso, a gente buscou fazer esse relato do projeto de extensão Enlaces, que eu participo, e fazer esse relato fazendo essa construção ética que possui, né, no papel da extensão, e também trazendo uma ordem política e no papel social da extensão. E aqui a gente vai tratar a ética e a política como semelhantes, como parecidas, porque se pensa que são duas dimensões inseparáveis. O objetivo do trabalho, então, é desenvolver um relato de experiência de um acadêmico do curso de psicologia em atendimento de psicoterapia com casais, na modalidade de coterapia, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos, Famílias e Suas Relações, NEFRE, através do projeto de extensão Enlaces, Estudos e Intervenções em Terapia Familiar e de Casal, da Universidade Federal de Santa Maria. A metodologia, então, é esse relato de experiência, que vai se deter não só a trazer vinhetas clínicas do que é tratado nos atendimentos, mas ir além e trazer essa potencialidade ética e política que possui a extensão. Pelo projeto Enlaces, que é o projeto pelo qual eu faço parte, em que são feitos e realizados atendimentos clínicos com casais e famílias na modalidade de ecoterapia, que seria o acadêmico atendendo junto com uma mestranda ou doutoranda que integra também o projeto. No caso, eu atendo somente 2 casais, um numa modalidade online e outro na modalidade presencial. Então, partindo para os resultados e discussões, aqui a gente pode falar que esses atendimentos que ocorrem na modalidade de ecoterapia, eles são feitos e realizados a partir da terapia sistêmica, que é uma abordagem da psicologia. Então, para poder pensar, além disso, a gente vai pegar um conceito da terapia sistêmica, que é a ressonância. Então, para pensar a ressonância, a gente pode pensar lá da física, onde a ressonância, onde mais ou menos, quando 2 ondas estão na mesma frequência ou em frequências parecidas, e é mais ou menos isso que acontece. É quando o paciente nutre sentimentos pelo terapeuta,
E o terapeuta nutre sentimentos e pensamentos pelo paciente, e isso já denota uma postura ética, porque não é um livro, não é uma teoria que está atendendo um paciente, mas sim uma pessoa. Só que essa ressonância do paciente dentro do projeto de extensão, ele ocorre não só para nós terapeutas, mas também para a universidade, onde nós, enquanto terapeutas ali, acabamos sendo uma representação da universidade no atendimento. E isso traz questões éticas e políticas muito importantes, onde eu vou estar construindo o meu trajeto ético ali, realizando esse atendimento, carregando toda essa responsabilidade de ser uma representação da universidade no atendimento, em que eu vou estar escutando não só as pessoas que estão ali na minha frente, mas também todas as demandas sociais que compõem e constituem os sujeitos que estão ali na minha frente. Isso também faz pensar de que a construção da ética é uma construção relacional, ela não vai se dar sozinho, ela não vai se dar no livro, mas ela vai se construir a partir da comunicação e das relações. Então, para pensar esses aspectos políticos, a gente pode ver que essa presença política da universidade dentro do atendimento e dentro do projeto de extensão, ela acaba tendo uma função terapêutica para com o paciente e uma função formativa também para o acadêmico que está ali inserido nesse projeto de extensão. E faz pensar também que a extensão e as políticas públicas, elas atuam como parceiras, assim, onde a extensão ela tem a capacidade de chegar onde a política pública não chega e vice-versa. Então, uma pode trabalhar juntamente com a outra sem suprimir a força da outra potência. Então, aqui, para realizar as considerações finais, a gente pode pensar as potencialidades que a psicologia se ocupa na extensão, em que são muitas, mas aqui a gente formulou 3, em que possui essa potencialidade formativa, de formar o acadêmico que está ali inserido nesse meio, tem uma potencialidade de colocar esse acadêmico em contato com a realidade, mas principalmente de dar sentido à própria psicologia, porque a psicologia ela não tem sentido se ela é feita dentro do livro, se ela fica dentro do limite das 4 paredes da sala de aula, ela ganha sentido quando a gente se lança para fora da sala de aula, a gente vai escutar as pessoas e principalmente, como é o propósito da extensão, se lançar para além das fronteiras e dos limites da universidade. E aqui tenho as minhas referências. Muito obrigado. Beleza? Bom, pode começar. Beleza. O meu projeto de extensão, eu não sou... Bom, aqui eu coloquei como primeiro autor, porque a gente já sabia faz tempo não, né? Faz uma semana, que o Natan ia estar fazendo uma prova agora, aí a gente enviou um e-mail, mas não sei se chegaram a receber. Bom, enfim, o meu projeto de extensão foi a introdução à programação em linguagem C para estudantes do ensino médio. Bom, a linguagem C é uma programação usada na indústria de software e ela é muito usada para iniciar os conceitos de programação, iniciar o pensamento computacional, iniciar também o desenvolvimento do raciocínio lógico da programação, que é um raciocínio um pouco diferente. Ele também, quando usado corretamente, ele estimula muita criatividade. Você consegue ter muita liberdade com o que você consegue fazer com a programação. E o projeto em si, ele tem... Perdão, eu faço engenharia de controle e automação, por isso que eu estou dando essa... por isso que o projeto é sobre programação em C. E o nosso objetivo era... Bom, pulando aqui. O nosso objetivo era ensinar os alunos do ensino médio sobre a ideia geral de programação da lógica computacional, ensinar os alunos a base de programação, de conceitos introdutórios, até eles conseguirem se ensinar, assim, a partir de tutoriais no YouTube ou coisa assim. Interligar os conhecimentos da linguagem C com programação em Arduino. Eu sei que é um pouco técnico, mas Arduino é um computadorzinho pequeno que usam para mexer motores, usam para muito robótica. Um objetivo, talvez um pouco derivativo, né? Despertar a curiosidade e interesse dos alunos na área de programação e da cultura maker. Cultura maker é a cultura de, tipo, você ir pesquisar, programar alguma coisa, criar uma DIY, criar
Criar soluções, não sei muito como definir a cultura maker, mas criar soluções para problemas caseiros, ou usando programação, usando a robótica, usando IoT. Não, enfim, o último objetivo era incentivar os alunos a utilizarem sua criatividade na hora de aplicar os conhecimentos. Programação, assim, essencialmente tudo que é digital conta com algum tipo de programação. E a base, o jeito que o computador funciona, ele é muito... a lógica do computador é algo universal. Existem linguagens diferentes de programação, como Python, Java, mas a lógica, assim, é a mesma de todas. Bom, a nossa metodologia era dividir as aulas em partes teóricas e partes práticas. A gente usou os slides, notebooks para... os notebooks foram fornecidos pela escola. As aulas incluíam conceitos básicos de programação, explicando o funcionamento de programação de Arduino e aplicação de conhecimentos em exemplos práticos. Por exemplo, a gente conseguia ensinar eles a digitarem um nome e aí o programa perguntar qual que é o seu sobrenome. Ou um programa tipo que fazia uma calculadora. A gente ensinava eles a programar uma calculadora. E a gente separou os alunos em grupos pequenos para eles conseguirem adquirir melhor o conhecimento, até porque tinha um número limitado de notebooks. Bom, os resultados, a gente atingiu o total de 200 alunos do ensino médio. Bom, uma coisa que eu acabei omitindo é com o novo ensino médio, as escolas têm que preencher uma certa quantidade de matérias eletivas, disciplinas eletivas. Então, um jeito deles preencherem esse gap, né, que apareceu assim de um ano para o outro, foi chamar a gente da Unesp para fazer um projeto, uma colaboração. Esse que é o projeto de extensão. Bom, voltando, a gente atingiu mais de 200 alunos, que foi o ensino médio inteiro. Então, foi o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro. Eles conseguiram aplicar os conhecimentos adquiridos, usando, que nem eu falei previamente, eles programaram calculadoras, fizeram uns programinhas simples assim, conseguiram programar matrizes. Eles ficaram com uma base boa em C, e C é muito parecido com Arduino, que é uma linguagem específica para um microcontrolador, um computador pequeno usado em robótica. E isso era um objetivo nosso, então foi muito bom que deu certo. E alguns alunos, inclusive, se interessaram mais sobre a área e vieram buscar a gente, Natan, sobre mais curiosidades, mais orientação de como aprender a programar melhor, orientação de como se educar mais nessa área, né? Bom, as conclusões que a gente tirou foi a junção da robótica educacional com a cultura maker. Ela proporciona uma educação diferenciada e amplia a visão dos alunos, até porque a programação pode ser um pouco intimidadora, mas quando você conhece ela, você se abre para as possibilidades. Então, você consegue... é uma ferramenta muito útil para você, não sei, desenvolver uma ideia, coisas assim. E também uma conclusão muito boa foi que a parceria entre a Unesp e a escola, é uma escola pública, no caso, e a escola, ela demonstra, deu certo, basicamente. Isso foi a primeira vez que isso foi feito aqui, no meu campus, pelo menos. Eu sou da Unesp Sorocaba, e deu certo. Isso foi muito bom, porque a princípio a gente não sabia se os alunos não iam reconhecer muita gente, eles não iam respeitar, mas deu tudo certo. A gente peço perdão se eu me embananei, eu tive uma prova meio pesada hoje, eu dormi 2 horas no total, então peço perdão pela minha confusão. Mas essa foi a apresentação. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la posibilidad de participar en esta fundamental convocatoria. Yo voy a presentar la sistematización de un modelo de salud odontológico barrial. Yo me llamo Marcela Farías, represento a la Dirección de Extensión de la carrera de Odontología de la Universidad de Chile, y este trabajo lo hemos hecho en conjunto con la Dirección de Extensión, la Facultad de Odontología en forma triestamental, y las pobladoras y pobladores de la población Última Hora.
A ver, ¿cómo va aquí? Eso, perfecto. Bueno, a modo de introducción quería comenzar contándole o discutiendo un poco este titular de un diario nacional que habla que Chile tiene una mala salud oral. Chile es líder en la región por caries no tratadas según la OMS. Y eso no es otra cosa que una consecuencia de cómo los determinantes sociales afectan en forma diferencial a nuestras poblaciones, y grandes inequidades tenemos en Chile, sobre todo y principalmente desde la privatización de muchos derechos, incluyendo el derecho de la salud, desde la dictadura militar en Chile. Esto ha llevado a un escaso acceso a la información para la salud, y así como un escaso acceso a la atención para la salud. Y eso también permea a la salud oral. Esto ha llevado a ausencia en las estrategias. Se suma a que hay muchas ausencias en estrategias participativas para la promoción de salud, especialmente la promoción de salud oral. Nosotros como institución, como Universidad de Chile, siguiendo los lineamientos de la política institucional, así como los lineamientos de nuestra política como facultad, buscamos modelos que puedan ser transformadores en este sentido, que puedan aportar como estrategias participativas con pertinencia local y territorial en las comunidades. De esta forma, nos planteamos el objetivo de democratizar un modelo de odontología barrial basado en metodologías de acción participante en conjunto con la población Última Hora de Santiago de Chile. Nuestra metodología fue entonces basarnos en lineamientos de la educación popular, principalmente investigación y acción participante, de modo de poder encontrarnos con las dirigentes, encontrarnos con los actores sociales, vecinas y vecinos, avanzar en un diagnóstico participativo entre ambas comunidades, la Facultad de Odontología y el espacio social de la Junta Vecinal. Nosotros también necesitamos transformarnos como universidad para poder llegar a esta demanda social que es una democratización de los saberes. Entonces creamos esta herramienta entre ambas comunidades en el foco central de materias de dignidad en salud, que es algo que salió emergente y fundamental en los diagnósticos participativos que realizamos. Entonces, trabajamos bajo esta posibilidad de tener un dinamismo en el abordaje de las necesidades emergentes de la salud oral, construyendo este modelo de odontología barrial, y que en un principio, en forma muy interesante, se solicitó de parte de las y los vecinos que tuviese un enfoque de género, que fuera hacia mujeres, dada la exclusión sistemática que ellas han sentido y vivido desde la institucionalidad al acceso de la atención en la trayectoria de sus vidas. De esta forma, avanzamos en esta metodología que tenía, como comentábamos, un inicio de un diagnóstico y una avanzada, ¿cierto?, de espacios de reflexión y trabajo en conjunto, que nos llevó a que existe un actual rechazo al sistema de salud que dificulta el acceso tanto a la información como el acceso a tener atención de calidad y oportuna. Las y los vecinos ven la mutilación, la pérdida de dientes, que fue por años la única solución que tuvieron, como una mutilación en sus vidas. Y ellos sienten que el trato en el acceso público es un trato que se asocia más bien a una falta de consideración a la salud como un derecho. De esa forma, avanzamos en este trabajo de odontología comunitaria en dos pilares: en crear en conjunto este modelo de odontología barrial y que este fuera un proceso participativo. Basado en 5 lineamientos: la reparación de la vulneración de los derechos, la existencia de un diagnóstico que nos permita reconocernos como facultad y reconocer a la comunidad en cómo avanzamos en este tránsito, generar espacios de educación y promoción de salud, y además prevención y promoción de actividades clínicas para los pacientes. ¿Cómo avanzamos en esos 5 pilares? En la idealización de un modelo, idear un modelo que nos permitiera tener una posición política de empoderamiento. No porque haya determinantes sociales, significa que nosotros, comunidad, teniendo esos determinantes sociales, vamos a avanzar única y exclusivamente en un deterioro de la salud. Por lo tanto, en 3 líneas, trabajamos en historia, memoria y salud, en promoción y prevención, y en un plan de operativo. Todos estos lineamientos al mismo tiempo. De esa forma, aquí tenemos fotos muy bonitas de los diferentes procesos, tanto participativos, diagnósticos, como de promoción de salud y atención odontológica. Ahí podemos ver cómo logramos instalar módulos dentales en la misma junta vecinal. Llevamos 3 años trabajando ahí, y esto nos permitió democratizar estos saberes en espacios comunitarios de salud, en territorios aislados de estos saberes.
sistematizar entonces este modelo de educación popular basado en investigación participante y odontología barrial, tener una atención odontológica preventiva y restauradora situada en el barrio, situada específicamente en la junta vecinal y muy interesantemente apoyado de ellos. Todo este trabajo fue en conjunto, ellas mismas citan a las pacientes del que fue piloto con enfoque de género, pensando en que ellas son más fáciles, con mayor facilidad, reconocen cuáles son los horarios, los tiempos, la facilidad, facilitar el proceso de poder atenderse, que era una de las dificultades que ellas tenían por la sobrecarga de cuidados, que ya es tradicional y muy descrita en las teorías de género. Entonces logramos este trabajo triestamental con las organizaciones extensionistas de toda la facultad, de forma muy interesante, trabajamos todos juntos, o seguimos trabajando todos juntos en este espacio, ya llevamos 3 años, como mencioné, y también muy central para nosotros como institución, en lograr lineamientos para el fomento del aprendizaje vinculado con el medio. Como discusión, quiero cerrar contándoles que el presente modelo nos permite desplegar una labor desde la esfera de la investigación situada para construir herramientas de vinculación con pertinencia local. Y este evento de la investigación acción participante ha sido un proceso transformador no solo para la comunidad local en temas de cuidado o de empoderamiento de la salud oral, sino que también a nosotros como facultad para prepararnos de mejor forma a las demandas que Chile nos pide hoy en día. Entonces, avanzamos propiciando este enfoque familiar y comunitario y principalmente y muy fundamentalmente, como ya lo he mencionado otras veces, avanzamos en fomentar esta tan importante docencia vinculada con la extensión, pero en horizontalidad, que es lo que también nos demanda la ciudadanía. Muchas gracias. Muito obrigado pela sua apresentação, Marcela. Gracias. ¿Me puedo hacer una pregunta? Você quer fazer uma pergunta? ¿Sí? Pode perguntar para quem? ¿Cómo funciona la sala virtual, uno para poder ver las otras presentaciones? Pode repetir, eu não entendi muito bem. Espera aí um minutinho, que eu vou aumentar meu volume, que está um pouco baixo. Como que aumenta o volume aqui? Muito volume. Muito obrigada a todos. Pode falar de novo a pergunta, por favor? Ah, gracias. Mi duda es cómo funciona la sala virtual para poder verlas. ¿Cómo yo puedo observar las otras presentaciones? Elas vão ficar gravadas e elas vão ser disponibilizadas depois. No YouTube. Então a gente está gravando essa apresentação e as outras salas também estão sendo gravadas. Aí a gente vai transmitir tudo depois pelo YouTube mesmo. Ah, que bien. Ya, muchas gracias. Tá bom? De nada. Tá bom, muchas gracias. Que esté muy bien. Entonces me voy. Tem 2 minutos. Alguém quer colocar O hay que quedarse. quer falar alguma coisa? Porque entendí que quizá habían preguntas al final o entendí mal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? No fim, ficou faltando 2 pessoas, mas agora não vai dar tempo mesmo deles apresentarem. Bom, então eu acredito que a gente possa encerrar já que não há mais nenhuma pergunta. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta sala. Agradeço pela apresentação de todo mundo. E podemos encerrar, então. Tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero que aproveitem o congresso também. Ya. Muchas gracias. No te entendí. Não entendi. Está falhando um pouco a sua internet, Marcela. Ah, ya. Tem mais uma pergunta? Não entendi. No, me tengo que ir, ¿cierto? Me voy. ¿Salgo de la sala o me quedo en la sala? ¿Salgo de la sala? Pode sair da sala. Ah, ya, voy a salir. Ya, muchas gracias. Obrigado, pessoal. Chao. Imagina. Tchau, tchau.